Fala, meus jogadores, muito bom dia. Pós o rodízio de sushi, assim, ó, eu tô me sentindo muito pesado. Acabei de me pesar, deu basicamente aí 2 kg de retenção hídrica. Tô com a cara mais inchada. Isso é muito normal, tá? É muito normal que a gente faça uma refeição pesada e no dia seguinte a gente acorde aí com essa retenção. Não é gordura, tá? Não se assuste, isso é muito comum. Agora eu vou preparar aqui minha refeição. Não tô nem com muita fome, pra ser sincero. Vou comer uma coisinha de leve e eu vou estar mostrando aí pra vocês. Antes disso eu vou mostrar pra vocês um pouco o físico, pra vocês darem uma olhada. Pessoal, dá pra ver que tem um certo acúmulo aqui. Eu já perdi um pouco a linha de definição, mas é algo bem natural, tá? Tava basicamente com 84 quilos. Mas é isso aí, né, pessoal? Faz parte do jogo. Aí, pessoal, meu ovinho. Coloquei meu pãozinho aqui. Agora é só esperar pelo café. Também tô fazendo um café. Gente, meu estômago ainda tá muito pesado. Vocês devem estar pensando, cara, por que ele tá comendo basicamente o que ele come sempre? Sim, primeiro de tudo como eu falei, eu vou tirar o presunto e vou manter o ovo com queijo, mas eu resolvi tirar o queijo hoje e comer algo mais leve, até porque eu tenho consulta médica agora e eu não quero estar passando mal, né? Então eu resolvi, como eu ainda tô com o estômago muito mexido, eu resolvi manter assim o que o meu corpo já tá acostumado, né? Então é isso. E aí, pessoal, meu café da manhã basicamente. Olha só como tá um diazão hoje aqui em Floripa. Coisa mais linda. Céu sensacional. Bora. Agora eu vou tomar meu café, depois eu mostro indo lá pra consulta. Até breve. Fala, meus jogadores, então tô aqui com o Dr. Igor. Tudo certo? Beleza. Então, pessoal, eu fiz meus exames, né? Eu já apresentei aqui pro doutor, a gente já teve uma conversa breve e basicamente essa conversa vai ser para mostrar quais influências, né, que essa primeira etapa aí de transformação do meu corpo, do meu físico, o que de forma fisiológica, né, vai ser alterado nesse primeiro momento. Então a gente já fez aqui basicamente uma conversa. E o doutor já selecionou aqui pontos que possivelmente vão ser alterados, né? Questão hormonal, enfim, essas questões que vão ser relacionadas com esse aumento, com esse ganho do peso e por eu estar destreinado, né? Então o doutor vai falar aí brevemente sobre esses pontos. Né? Primeira coisa que é importante destacar, né? Que o Diogo vem de um estilo de vida bem bacana, né, Diogo? Então o Diogo se alimenta bem, come bem, né? Faz em torno de 5 refeições por dia, comida de verdade, treina 5 a 6 vezes por semana, dorme bem. Então, à medida que você passa de um lifestyle, né, que condiz com o que o teu corpo pede, com o que o teu DNA pede, para um estilo de vida diferente daquilo que o teu manual de instruções pede, né, você vai perceber algumas alterações metabólicas que vão, consequentemente, trazer alguns sinais e sintomas clínicos. Então, com o tempo, né, em termos de sinais e sintomas, você vai perceber modificação do teu humor, modificação da qualidade do teu sono, modificação da tua disposição ao longo do dia, da tua disposição para os treinos, da tua performance nos treinos, né? E isso é consequência de modificações endócrino-metabólicas que acontecem em função desse teu estilo de vida, né? Então, eu costumo comentar para a turma assim que existe algo chamado epigenética, né? Que é a forma como o teu corpo responde às modificações ambientais, né? Então, a forma como você interage com o ambiente é capaz de modificar as funções celulares e metabólicas do teu corpo. Então, tudo que você vai fazer agora, cara, parar de treinar, dormir mal, acordar à noite para comer, como a galera costuma fazer. Não, pessoal, isso é um ponto bem importante, né?
Cara, tudo isso interfere aí de forma profunda na produção de alguns hormônios que são essenciais. A gente está falando aqui em manutenção, em termos de composição corporal, né? Mas então, direcionando para isso, né? Interfere diretamente assim na produção de alguns hormônios que são essenciais, tanto para a manutenção da tua massa muscular, quanto para manutenção do teu peso de gordura, né? Ou perda de gordura. E isso tem consequências diretas também no teu humor e na tua disposição ao longo do dia, tá? Então, assim, em termos de modificações laboratoriais, cara, que a gente espera encontrar, é o quê? Hoje a gente pega um cara, assim, que, para quem não sabe, o Diogo ele fazia uma terapia de reposição hormonal, né, em função de um diagnóstico prévio aí, né, Diogo? Sim. Então, o Diogo usava testosterona em doses fisiológicas. Ele fazia o uso não anabólico de testosterona para manutenção dos níveis hormonais fisiológicos, né? Então, para deixar o Diogo sempre em níveis ótimos de testosterona, ele usava uma dose fisiológica de testosterona a cada 2 semanas, correto? Isso, né? Exato. Então, algumas alterações aqui relacionadas à testosterona e ao eixo hormonal que sinalizam a produção de testosterona, a gente sabe que estão presentes em função do Diogo ter interrompido o uso da testosterona para entrar nesse processo de desafio pessoal aí, de modificação do estilo de vida. A gente decidiu por não dar suporte, né, a essa parte hormonal, né, Diogo? Então o Diogo ele vai acabar sofrendo. Por que a gente decidiu isso? Porque isso que o Diogo está passando hoje, né, em termos de síntese de testosterona, ele tem uma testosterona que não é uma testo no nível ótimo, né? É um pouco melhor do que quando era antes, né, quando ele começou o tratamento, mas esses são níveis comumente encontrados, né, em uma população com estilo de vida ruim, com uma alimentação ruim. Então, para tornar o negócio mais real, né, o Diogo não vai fazer nada no sentido de repor testosterona nesse momento, para deixar o processo mais parecido com o da população que não faz nenhum tipo de assessoria, que não faz nenhum tipo de reposição. Porém, né, a gente conversou aqui, se ele sofrer demais, né, tiver alguma consequência que possa prejudicar a saúde dele durante o processo, né, a gente vai optar por retomar com a terapia de reposição de testosterona, porque é a vida dele, né? Sou médico, estou diante de uma pessoa aqui na minha frente e a gente tem que priorizar pela saúde dele sempre em primeiro lugar. E até para quebrar essa ideia, pessoal, que muita gente acha que quem faz o uso, né, de testosterona é um crime. De fato, isso não acontece. A testosterona para nós homens, né, doutor? Ela é muito importante. É a nossa gasolina para a gente se manter ativo. Então, muita gente fala assim, não vou fazer reposição porque isso é usar droga e tal. Não, pessoal, isso é um benefício para você. Diferente daquele cidadão que faz o uso de forma descontrolada, faz um uso aí 500% além do que o corpo produz e ele vai sofrer consequências. Então você tem que parar para analisar, fazer os exames e se sua testo estiver baixa, você precisa fazer reposição. Você precisa trabalhar no seu potencial máximo, tá? O que o seu corpo pede. Não adianta você estar lá com a testo baixa, né? Igual o doutor fala, né? Igual um gatinho ali falando fininho já e não conseguir responder no treino, no seu trabalho, na sua vida, na sua parte amorosa que é importante. Então essa questão da testo, tá? Tem que ser quebrada. Você de fato precisa fazer reposição se tiver com a testo baixa. Realmente precisa ser, é algo que precisa ser desmistificado, né? Exatamente. E tanto para homens quanto para mulheres, né? A testosterona é um hormônio essencial para a manutenção da vida e para algumas funções orgânicas essenciais para o bem-estar, né? Para a funcionalidade de todos os tecidos, para a disposição, energia, como você comentou aí, para a libido, para a saúde do casal, né? Para o ganho de massa muscular, para a manutenção do peso, enfim, desculpa. E como você bem comentou, né, é importante que isso seja avaliado, não seja feito de qualquer forma. É uma ferramenta que a gente disponibiliza na medicina e que se o paciente preencher os critérios, né, para a reposição, não há razão para ele não usar. O que não dá é para usar de qualquer jeito, sem orientação médica, isso não pode ser feito. Então, frente a essa questão da testosterona, o princípio o Diogo vai manter como está, né? E a gente vai iniciar a testosterona caso a gente julgue necessário durante o processo.
isso, tá? Mas a princípio ele vai matar no peito essa bronca e Vou abraçar a causa e vou ver. E vai abraçar a causa realmente como, né? E vai passar exatamente o que as pessoas que passam, né, por esse estilo de vida sedentário, lifestyle inadequado, costumam passar. Porque normalmente é assim que a gente recebe esses pacientes em consultório, né? Testosterona baixa, libido baixa, cansados, com baixa disposição para o treino, enfim. Frente aos outros resultados, né, o que a gente espera aqui? Então o Diogo, salvo essa exceção e uma discreta modificação aqui no hormônio estimulador à produção de hormônios tireoidianos, que também pode ser consequência do uso dessas doses fisiológicas de testosterona, né, que isso aqui a gente vai observar, né, tecnicamente isso aqui deve melhorar, né, à medida que o Diogo parou de fazer a reposição da testo, então a gente espera que esse exame melhore. Porém, o estilo de vida que você vai assumir nesse momento, né, pode prejudicar a tua função tireoidiana e pode ser que isso aqui não melhore. Então a gente está assim, num mar sem bússola. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Mas a gente vai observar e se a gente perceber que isso aqui piorar, a gente vai tratar, tá? Show. E os demais exames, daí, Diogo, cara, você é um cara, né, como a gente comentou, você come bem, você treina bem, teu estilo de vida é um negócio bem bacana, você tem alguns exames aqui que são invejáveis, né, cara? Então você tem um metabolismo bem bacana, né? Tua glicose está em um nível ótimo. A gente tem que entender, isso é um negócio bacana, que eu até expliquei para o Diogo antes, o que são níveis ótimos de marcadores laboratoriais e o que são valores de referência, né? Então, para a maior parte dos exames, pessoal, quando você lê ali do ladinho do exame valores de referência, aquilo ali é média, tá? Então eles pegam a média de todos os resultados de exames das pessoas que fizeram aquele exame no laboratório, jogam em um gráfico, tiram um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima e o meio do bolo é o valor de referência. Isso significa valor de comunhão, né? Provavelmente não signifique valor de performance metabólica, né? Então a gente tem valores muito distantes entre níveis inferiores e níveis superiores de referência. Então, quando você pretende deixar uma paciente no seu nível ótimo de performance metabólica, você sempre procura deixar aquilo que é bom em termos de valores laboratoriais mais próximo do nível superior e aquilo que é ruim mais próximo do nível inferior. É por isso que eu vou fazer a terapia de reposição de testosterona, para deixar a testosterona o mais próximo do nível ótimo fisiológico dele, e assim também é feito com outros nutrientes, minerais, vitaminas, outros hormônios, né? E só o teu estilo de vida, né, a tal da epigenética, que eu falei agora há pouco ali, ela foi capaz, né, de deixar um monte de coisa muito bacana aqui. Então, teus hormônios, eles são, os teus marcadores laboratoriais, a maior parte deles aqui é invejável, muito bacana, né? Então, você tem uma glicose de 76, um ácido úrico, que é um lixo metabólico do metabolismo de carboidratos, de 3,5, um marcador de função inflamatória aqui com uma PCR de 0,1. Então são marcadores, triglicerídeo de 51, hemoglobina glicada de 5,1. Então são marcadores, uma insulina de 2,3, né? Isso é invejável. Então são marcadores que realmente refletem um metabolismo saudável. Reflete alguém que tinha um estilo de vida saudável. Né? Reflete o cara como você, tá treinando, tá comendo bem, dorme bem, né? Então isso aqui é o tipo de coisa que a gente espera que modifique, tá? Eu não vou te dizer assim, ó, que isso certamente será modificado. Por quê, cara? Porque vão ser só 3 meses, tá? E essas modificações normalmente são modificações mais insidiosas, né? Então provavelmente um pouquinho deve alterar, tá? A gente tem a hemoglobina glicada ali, que é o marcador de glicação de uma proteína da hemácia. E a hemácia dura em média ali, o tempo de vida dela é de 120 dias. Então isso é algo que provavelmente vai modificar a hemoglobina glicada. Eu espero que a tua insulina também aumente, né? Então são modificações que a gente espera que aconteça. Porém, como é um período que não vai ser um período muito longo, e essas modificações dependem de fatores inflamatórios vinculados ao processo de armazenamento de gordura, de energia em forma de gordura, pode ser que isso não aconteça de forma tão expressiva, tá? Mas normalmente o que a gente observa, quando o paciente sai de uma condição metabólica como a tua e vai acumulando gordura, é alteração
da insulina, da glicose de jejum, da hemoglobina glicada, colesterol, da relação entre LDL e HDL, de fatores inflamatórios, né? Por que eu falo que essas alterações são mais insidiosas? Porque o fato de você dormir mal, né, interfere na produção de alguns hormônios que te ajudam na perda de gordura e na manutenção, regeneração, reparo de danos de tecidos. E quando você deixa de reparar danos em tecidos, danos promovidos ao longo do dia, né, no teu treino, no teu estresse, vivendo, né, se você deixa de reparar esses danos, naturalmente as suas funções orgânicas vão se deteriorando, né? Dentre elas, funções relacionadas à manutenção do teu peso e ganho de massa muscular. Tá? O tecido adiposo, né, a gordura, é um tecido de ação endócrina. Tá? Em níveis ótimos, ele tem uma função X. Quando você começa a acumular gordura acima de níveis ótimos, esse tecido adiposo ele assume um papel endócrino com efeito inflamatório, oxidativo. E esse efeito inflamatório oxidativo ele vai ter repercussões clínicas e laboratoriais de forma insidiosa, não acontece de uma hora para outra, né? Então aquele cara que vai acumulando gordura e permanece com esse excesso de gordura ao longo do tempo, ele produz alguns mensageiros inflamatórios, interleucina 6, resistina, TCR, fator necrose tumoral, que começa a causar dano celular, dano em organelas celulares, dano em receptores hormonais, né? E aí você começa com pequenos e leves processos de disfunção celular. Células são componentes de tecidos, que são componentes de órgãos, de glândulas, e aí você começa com alterações sistêmicas. Então, sistêmicas é onde? Em produção de hormônios, em função de alguns órgãos. Por isso que o pessoal se queixa gradativamente, né, de alguns sinais e sintomas, como queda da disposição, né, perda da qualidade do sono, dificuldade da manutenção do peso, queda da libido, modificações de percepção de fome e saciedade. Então, essas modificações, Diogo, elas vão acontecendo de forma mais crônica e insidiosa, tá? Pelo acúmulo de gordura. Porém, eu espero que a gente encontre, tá? Imagino assim, que a gente deve encontrar algumas modificações, a gente vai repetir exames em 90 dias, né, ao final dessa primeira fase, e aí a gente vai poder analisar. Eu vou te mostrar as modificações que eu espero encontrar, tá? Então essa glicose aqui, que hoje é 76, a gente deve encontrar ela mais alta. Ácido úrico, que está bem reguladinho em 3,5, a gente deve encontrar ele mais alto. PCR é um marcador muito pouco específico, então a gente não usa ele como critério assim, para isso, mas é algo para a gente ficar alerta. Colesterol deve modificar, triglicerídeos, hemoglobina glicada, muito improvável que não modifique. Insulina, muito improvável que não modifique. Por quê? Porque a insulina, principalmente a insulina, né? Porque a insulina é o hormônio que determina o armazenamento de energia, né? Então, é a resistência à insulina que vai determinar que o armazenamento daquela glicose, elas procurem uma via obesogênica, né? Armazenadora de gordura. Tá? Só resumindo brevemente, assim, né? O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas quando você consome algum tipo de carboidrato, né? Então você fez uma refeição, você digeriu aquele alimento foi, aqueles componentes daquele alimento foi absorvido, aumentou a glicose na corrente sanguínea. Essa energia, essa glicose disponível na corrente sanguínea, teu corpo não vai desperdiçar. Ele vai utilizar 70% disso, a gente utiliza para a produção de calor, para a manutenção da nossa homeostase térmica. Sim. O restante a gente utiliza ou para a produção, para a realização das nossas atividades convencionais, e o que restar disso a gente armazena, né? Como que é feito isso? Então o pâncreas produz insulina na presença de glicose no sangue após uma refeição. Essa insulina vai até o receptor de uma célula, ativa esse receptor, promove algumas modificações bioquímicas dentro da célula que fazem com que ela abra um portal chamado GLUT4, que é por onde entra a glicose, né? Então, a insulina é um hormônio que, como qualquer hormônio, atua como
chave e fechadura, né? Então ela vai lá, se liga no receptor, o receptor promove essas modificações, abre o portal de glicose e a glicose entra para executar as funções, para a mitocôndria, né? Que é a grande produtora de energia na célula, poder executar as funções celulares. O que resta, né, dessa glicose, tudo que você não conseguiu utilizar, você vai armazenar. Como? Do mesmo jeito, né? A insulina vai lá, liga-se no receptor, abre a GLUT4, só que você tem 2 lugares de armazenamento: fígado e músculo, né? O fígado é um órgão que não cresce, é aquele tamanho e ponto, acabou. Então, isso depende um pouquinho da literatura, da referência bibliográfica, mas a princípio a gente consegue, né, ter uma capacidade de armazenamento de 200 a 400 gramas de glicogênio no fígado. Outro lugar que você consegue armazenar glicose é no músculo. Nas células musculares. Isso, né? Por isso que é importante o quê? Você praticar exercício físico, preferencialmente exercício físico resistido, para você conseguir um aumento do teu volume de células musculares, para você conseguir armazenar mais glicose sem que ela vire gordura. A importância da musculação. Tá? E aí o que acontece, cara? Você fez sua refeição, produziu o teu calor, utilizou aquela energia. O que restou ali você vai armazenar. Fígado, músculo. Se você não tem capacidade suficiente para armazenar tudo aquilo que sobrou ali, né, do que você comeu e utilizou, no fígado e músculo, o que vai acontecer com essa energia que está sobrando? Então aquele cara que come pra cacete, né, cara, principalmente carboidrato refinado, né, açúcar, massa, pão, que é o que você vai fazer, joga uma gordura saturada ali junto. Qual que é o problema da gordura? A gordura, ela impede, quando a insulina se liga no receptor, ela impede a fosforilação desse receptor. E ela atrapalha a sinalização do hormônio na célula para ela abrir aquela portinha lá. Então você vai fazer tudo errado agora, né? Então você vai comer açúcar pra cacete, você vai comer gordura saturada pra caramba, justamente para simular o que a galera faz. E como é que isso vai... Qual vai ser a consequência a nível metabólico disso aí? É justamente o que eu estou tentando explicar. Então, o excesso de açúcar, o que você não consegue armazenar no teu fígado, no teu músculo, teu corpo não vai desperdiçar. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de insulina para tentar levar essa glicose para dentro da célula. Só que a célula já está saturada, não cabe mais. Você já armazenou tudo no fígado, tudo no músculo. O que ela vai fazer? Vai produzir mais insulina. Por isso que eu estou falando que a insulina vai aumentar, né? Isso não acontece em etapas, né? Acontece tudo ao mesmo tempo, obviamente, né? Só para ficar mais didático. Mas tem um momento que teu corpo fala assim, cara, não vai dar certo, né? E aí ele vai atuar sobre uma outra via que estimula outras enzimas, trigliceridolipase, monogliceridolipase, lipase lipoproteica, que vão pegar essa glicose, pegar o glicerol, 3-fosfato dela, juntar com os triglicerídeos da gordura que você está comendo e transformar em 3 ácidos graxos mais o glicerol, triacilglicerol, que é o famoso triglicerídeo, que é quem compõe a gordura, que é quem compõe o tecido adiposo. E torna gordura. E aí virou gordura, e aí você tem um paciente com insulina alta, com hemoglobina glicando, porque está sobrando glicose na corrente sanguínea, e o paciente engordando. E à medida que ele vai acumulando gordura no tecido adiposo, e esse tecido adiposo vai volumizando, você aumenta a produção de mensageiros inflamatórios, que eu comentei antes. E aí esses mensageiros inflamatórios começam a oxidar células, organelas celulares, receptores, e começam a dificultar ainda mais o processo. Então essa oxidação de receptores e organelas, por exemplo, quando você pega, eu comento com a turma assim, que um receptor celular é como se fosse o receptorzinho aqui da minha célula, do meu laptop, né? Se ele estiver oxidado e eu for conectar o meu hormônio, a minha tomadinha aqui na minha célula, se esse receptor estiver oxidado, a mensagem, a energia não passa. A minha célula não executa a função. Então, quando eu tenho um paciente acima do peso, produzindo fatores inflamatórios oxidativos, dano celular, organelas celulares, receptores celulares, até a testosterona que você está tomando, utilizando, ela passa a perder o efeito. Ou minimizar o seu efeito, porque ela não consegue atuar de forma adequada sobre os receptores. Entendeu? Então, são essas modificações que a gente espera. E daí a gente vai ver, né? Se vai repetir exames. Boa sorte. Porque, cara, é foda, né? A gente está acostumado a comer bem,
se exercitar, você entra num lifestyle completamente diferente, o Diogo vai fazer um troço bacana aí. Ele é um cara que não bebe, né, Diogo? Vou ter que introduzir, né? Vai introduzir, porque é hábito, né, de quem, enfim. Sim. Outra coisa que ele vai fazer também, a princípio, aí, né, de acordar à noite, né, que é algo muito doutor que me deu essa ideia, né? Não sabia que existiam esses hábitos aí, né, do pessoal acordar na madrugada e comer. Cara, é a primeira vez que eu recebo um paciente que quer vir para ficar doente. Mas a gente vai acompanhar isso de perto, né? E esse é um hábito muito comum, né, porque a hora que você come à noite, esse receptor que eu comentei da insulina, ele tem uma baixa sensibilidade à insulina à noite. Então, quando você come um carboidrato à noite, esse carboidrato eleva de forma muito rápida e em grande volume a glicose na corrente sanguínea. Aquela insulina que teu pâncreas produz para guardar essa glicose, ela chega no receptor, mas o receptor é como se ele estivesse dormindo, entendeu? Bate lá e fala, cara, amanhã você volta. Aí teu corpo faz o quê? Ele vai atuar sobre aquela outra via obesogênica, né? Só comum. E além disso, né, ele bloqueia o GH, que é um hormônio reparador e lipolítico, né? Então assim, cara, receitinha para engordar à noite, top, né? Acorda e come. Aí o segredo. Dorme mal, né? Não regenera, não repara, não produz melatonina, enfim. Então o Diogo vai fazer algumas coisas aí que são bem nocivas à saúde, né? Então aí é importante destacar a coragem e o mérito dele aí, porque é um processo que interfere bastante assim na saúde dele. É algo que não é recomendado, né? Mas a gente vai acompanhar de perto. E interfere bastante no humor, né? Na percepção pessoal de bem-estar, né? Bem-estar físico, você se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, você vestir uma roupa e você se sentir bem para sair de casa. Então é um troço complicado. Então, cara, parabéns aí pela iniciativa, né? Pela coragem, tá? Conta aí comigo, se precisar, se a gente precisar, né, interferir em alguma coisa aí no meio do caminho, obviamente a gente não vai te deixar na mão, tá? É isso aí. Como o doutor falou, são pontos assim bem delicados, né? E tem aquele fator que que ainda dá um potencial a mais, que eu já vivi isso na infância, ligado a bullying, a sobrepeso. Então eu tive um histórico aí de muito sofrimento, né? Então é basicamente recuperar essas memórias, só que claro, agora com uma certa experiência já na área, mas tudo tem um peso. Então basicamente para você que está assistindo agora, que tem dificuldade, que está com sobrepeso, que acha que está na lama, que não consegue, cara, é possível sim. Eu vou passar por tudo isso para mostrar a realidade de fato, como dá. Porém, você tem que procurar profissionais, montar uma estrutura, né, para que de fato você consiga evoluir. Sozinho, realmente é um grau muito mais difícil. Então eu vou dar o start na sua vida, eu vou dar essa possibilidade para você ver que é possível e nós caminharemos juntos, com certeza com profissionais assim, né, até já fazendo aí a indicação de um excelente profissional da área, e daí sim você consegue mesmo mudar isso aí. Então, cara, é o momento de acordar. Você, homem, mulher, cara, chegou o momento de mudar. Acompanhe, enxergue e veja como o processo é possível, tá? Depende exclusivamente de você. Bom, é isso aí. E cara, não existe gordinho saudável, tá, pessoal? Acaba com esse mito, tá? Exato. Isso é moda, né? Isso é uma tentativa. Cara, não tenho nada contra, eu tenho, né, eu trato a obesidade aqui, amo meus pacientes, mas não é saudável. Não é saudável, ponto, né? É uma questão de aceitação, né? Esse negócio de que a obesidade é bonito e que é saudável. Não é possível você estar acima do peso gozando plenamente da sua saúde. Isso não acontece. Ah, mas os meus exames estão normais. Talvez não foram solicitados todos os exames mais adequados e talvez não teve tempo ainda de acontecer algumas modificações necessárias para atender critérios da medicina que te classifiquem em uma doença. Mas é importante vocês entenderem o quê? Que essas modificações laboratoriais, elas são progressivas, tá, turma? Então, assim, elas precisam ser avaliadas de forma horizontal, né? Ver como é que era o teu passado. Todos esses marcadores aqui que a gente viu do Diogo, tem exame antigo dele que eu vi também. Então, como era lá em 2021,
com 2022, como está em 2023. Então a gente percebe que as coisas vão alterando progressivamente, né? Você não precisa esperar aquilo atingir um nível fora do valor de referência para dizer que você está doente. Isso pode ser percebido antes e aquele diagnóstico antecipado antes que aconteça, né? Então, não existe gordinho saudável, tá? Não existe sobrepeso saudável. E uma coisa muito importante, tá? É essencial, né, que a gente procure obedecer algumas coisas que são essenciais para a nossa saúde, né? Então, assim, comer comida de verdade, né? Não que você não possa eventualmente comer algo, né, um carboidrato refinado, um sorvete, uma bebida, mas isso não pode ser feito de forma disciplinada, né? A gente tem um órgão fantástico que chama-se fígado, que é capaz de lidar com todas essas impurezas, mas quando isso é feito de forma contínua e disciplinada, né, você vai ter consequências disso. Mas se você, na maior parte do teu tempo, estiver praticando uma atividade física, principalmente se essa atividade for um exercício físico resistido, né, e aí vai caber mais aí ao Diogo do que a mim, mas principalmente musculação, né, para manutenção e ganho da massa muscular, para melhorar todos esses parâmetros metabólicos. Se você comer comida de verdade, se você dormir bem, se você fazer aquilo que o teu corpo pede para você fazer, você vai ter uma vida saudável, você vai ter qualidade de vida, você vai viver mais tempo, né, sem sofrer o que a maior parte das pessoas vem sofrendo hoje com obesidade, que é cada vez mais frequente aí no meio da gente. Galera, só para fechar um ponto, até que o doutor falou que é importante, o aspecto físico que você está vendo agora é muito importante, né? Isso eleva a sua autoestima, mas pensa você chegar à sua fase ali, né, a terceira idade, chegar dependendo de alguém. Cara, eu não me vejo nessas condições, chegando lá com os meus 70, 80 anos, dependendo de um ajudante, alguém que faça essas atividades para mim. Pensa isso. Pensa você envelhecendo, mas envelhecendo não saudável. Você que está trabalhando um monte agora, está acumulando dinheiro, quer chegar na terceira idade como? Com dependência? Ou você quer chegar na terceira idade fazendo as mesmas coisas hoje, sendo saudável e curtindo a sua vida, curtindo tudo que você acumulou? Pensa nisso, acho que esse é o principal ponto. Tem um aspecto físico que é importante para hoje? Mas como você quer envelhecer? Tá? Isso é um ponto. Então bora, doutor, ver como é que estão os parâmetros. Vamos fazer tua bioimpedância? Fechou então. Bom, então aqui a tua bioimpedância, Diogo, o que a gente vai observar aqui, né? Hoje você tem uma bioimpedância bem bacana, né, cara? Um exame bem legal. Então, teu peso aqui é 85, é um peso acima do valor de referência da tua idade, mas a gente sabe que é em função do teu volume de massa muscular, né? Que é algo extremamente favorável. Tua massa de gordura hoje, 7,9 quilos, né? Abaixo do valor de normalidade, então em termos de estética, saúde, isso aqui é bem legal, tá? Você tem um marcador de nível de gordura visceral aqui, que é de 2 pontos, cara. Isso representa o que a gente vê no teu exame de sangue também, com uma insulina de 2, uma boa sensibilidade à insulina. Gordura visceral é aquela que eleva a resistência insulínica, que faz com que o paciente armazene energia em forma de gordura. Então isso aqui é algo que a gente vai observar aumentar, tá? Esse nível de gordura visceral vai aumentar, a massa de gordura vai aumentar, e a gente vai observar que a junção desses pontos aqui, nesse gráfico de análise músculo-gordura, ela vai... Você vê que se a gente junta esses pontos aqui, da forma um D, né? Meio deitado. Consegue observar isso aqui? Sim. A gente vai perceber o quê? Que essa perninha inferior do D aqui, ela vai aumentar, né? Possivelmente não, a tua massa muscular ela vai reduzir, e esse D ele vai tender a virar um D menos barrigudinho, ou mesmo um I, e se você continuasse isso por mais tempo, esse D, na verdade, faria o quê? Ele inverteria, viraria um C, né? A massa de gordura ia lá para cima, massa muscular lá para baixo e o peso lá para cima. Então isso é o que a gente observa, tá? Mas é um exame bem bacana, tá? Então, você veja que um dos marcadores de obesidade, né,
que é considerado padrão ouro, aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o índice de massa corporal. Segundo o índice de massa corporal, são pacientes com sobrepeso, né? Esse aqui é algo que a gente, né? A gente não dá... porque, cara, massa muscular, é peso sobre a altura. Então, esse aqui é algo que vai aumentar também, né? Mas é importante que nesse IMC teu, né, que te classificaria como sobrepeso, o teu percentual de gordura é extremamente baixo, tá? Então, esse aqui, obviamente, são todos marcadores que vão alterar à medida que você vai engordando. O principal ponto, pessoal, é destacar o nível de massa muscular, né, que eu vou perder nesse processo, né? Provavelmente eu vou perder uma massa considerável. Até, doutor, eu acredito, não sei se tanto por causa por eu estar no superávit, né, comendo bastante. Mas, obviamente, estando destreinado, né, não treinando, isso vai ter uma perda considerável. Você interrompendo teus treinos, né, abraçando o sedentarismo, eu costumo comentar para a turma assim, o fator mais importante para a manutenção do peso, após um processo de emagrecimento, por exemplo, é a prática regular do exercício físico, né? Então, o fato de você interromper suas atividades, cara, vai jogar tua massa muscular lá para baixo, teu peso de gordura lá para cima. Isso é coisa que fatalmente vai acontecer. Vai perder músculo, vai ganhar gordura, mesmo em superávit. Tá? Vai perder músculo mesmo em superávit. Então, pessoal, para finalizar, então, essa foi a consulta com o Dr. Erro, sensacional, assim, um conteúdo assim, riquíssimo de informações, um profissional excelente. Então, para finalizar, quem quiser acompanhar todo o projeto, minhas redes sociais, o Instagram, Personal Diogo Kalsen, tá? Pode acompanhar também no YouTube e no TikTok. Deixe seu like no vídeo e faça a sua inscrição. E também as redes sociais do doutor. Eu tô meio um pouquinho por fora do Instagram, que, cara, realmente me falta um pouquinho de tempo. Mas o Instagram é dr.ihor, tá? Se precisar, tiver alguma dúvida, algum ponto a questionar, né? Sempre à disposição aí também. A hora que eu tenho um tempinho eu paro e respondo. Então, um agradecimento ao doutor, muito obrigado aí por abraçar o projeto. E você que está precisando aí, de fato, mudar o seu corpo, mudar o seu físico, né? Procure esse profissional, muito qualificado, eu não tenho dúvidas aí que você vai sair daqui outra pessoa. Então, pessoal, um abraço e até a próxima. Seguimos. Valeu, tchau!